Agora nós vamos falar de um assunto aí que incomoda a vida de muita gente, principalmente para o companheiro, para a companheira que fica do lado sem dormir. Gente, eu tô falando do ronco. O ronco que é um problema grave e precisa ser tratado. E vocês sabiam que ele pode ser tratado com a ajuda de um profissional, um dentista, um odontologista? Por isso que nós vamos conversar agora com a doutora Emanuele, que já está aqui com a gente. Manu, minha querida amiga, além de tudo, excelente profissional, minha parceira, amiga de viagens também, né, Manu? Muito bom. A gente se sente em casa quando a gente tá entre os amigos aqui. É verdade. Excelentes profissionais. Obrigada, Manu, vamos falar desse assunto então do ronco. Olha só. Estudos e estatísticas comprovam que no Brasil 40 milhões de pessoas roncam. Isso é um dado, um valor muito alto. E eu queria que você explicasse o que esse problema do ronco ocasiona para nossas vidas. Tá ótimo. Boa tarde a todos que estão em casa, boa tarde a você que está assistindo o Band Mulher. Primeiro, parabenizar que o programa tá lindíssimo, né, gente? Obrigada. Bom, Marília, então vamos falar um pouco do ronco, porque a gente acaba resolvendo muitos casos de casamento lá no consultório, sabe? Então, o ronco, ele já é alguma coisa para dizer pra gente que não tá legal, né? Então, acaba que o companheiro não acaba dormindo, o outro acaba não descansando, né? Então, a pessoa que ronca, principalmente, ela não rende durante o dia, né? Ela fica sonolenta, ela tem muita falta de memorização, né? Então, a pessoa e o companheiro, né, Manu? Que tem que ficar escutando aquele barulho estrondoso no ouvido. É horrível, ninguém merece. Exatamente. Então, até o ronco já é algum motivo para dizer se o paciente também tem apneia ou não do sono, né? Eu até trouxe umas imagens para a gente ilustrar um pouco de como é que é. Aí da Manu, vamos colocar? Isso. Olha lá. Olha lá, pessoal. Então, quando que acontece o ronco, né? Então, quando a gente está dormindo, há uma passagem de ar pelas vias aéreas, né? Tranquilamente. O ronco é quando, ali naquela segunda imagem, a gente percebe que há uma obstrução da passagem de ar, né? Então, lembra daquela campainha lá atrás, que a gente chama de úvula, né? Aquela região, ela fica em contato com a parede lá atrás e fica colabando, fica encostando. Então, quando acontece isso, parcialmente, é quando a gente tem o ronco, tá? Quando fecha, acho que pode passar a próxima imagem. Isso. Aí. Olha, ó, tem a passagem de ar normal, né? Então, pelas vias aéreas. O ronco é quando o ar começa a enroscar para passar ali, então já começa a dar o ruído do ronco, né? Pela obstrução. E a apneia é quando fecha totalmente e não passa. Então, você pode observar que o paciente que tem apneia é aquele que acorda à noite, né? Sentindo a falta de ar e acaba ofegante, assim, né? Sim. E, então, por isso que o ronco, a pessoa que ronca, ela tem alguma coisa, ela pode ter ou não apneia, né? Então, ela pode ter um ronco mais leve, né? Mas já é um motivo para, de repente, procurar um tratamento, né? E o ronco e essa apneia, ela piora quando a gente tá de barriga para cima, né, Manu? Sim. Porque daí acho que comprime, não sei, a garganta ou o queixo, dá aquela deslocada, a língua vai para trás, é isso mesmo? Isso, tá certíssima. Então, todas essas estruturas vão para trás, né? E acaba fechando a via aérea mesmo, a passagem de ar. Então, a resolução, para a gente poder saber exatamente como é que está o nível desse ronco e da apneia, o certo seria fazer um exame de polissonografia, né? Existe exame para isso, então? É um exame que eu acho que tem na outra foto que eu devo ter trazido. Vamos passar? Vamos tentar passar para ver se a gente acha o exame. Bom, mesmo assim a gente vai conversando. Isso, ó, por exemplo, esse é o exame de polissonografia, tá? Gente, mas quanto eletrodo, quanta coisa. Então, é necessário não só para avaliar a parte respiratória. Então, vai avaliar outros problemas de sono, né? Pernas inquietas, insônia, quanto tempo acorda, né? Como se mexe. Então, a polissonografia pode ser feita no Instituto de Sono, né? Que a pessoa vai lá e dorme. Ou hoje é possível fazer em casa esse exame. Então, esse exame que vai nos fornecer quanto que o paciente está roncando, quais são os níveis de apneia, né? Então, a apneia, como é que ela é registrada? Num período de 1 hora é feito uma análise, né, criteriosa. Então, se a pessoa no período de 1 hora, ela acordar 15 vezes no período de 1 hora, ela tem uma apneia leve. Leve, tá. Isso, leve. Depois de 30 eventos num período de 1 hora, então 30 vezes ela acordou durante o período de 1 hora, já é considerado grave, né? Então, quando a apneia ela é grave, aí existem outros tratamentos que é o CPAP, que é aquela máscara que a pessoa dorme em casa com ela, que ela faz uma pressão positiva de oxigênio, né? Então, acho que até tem uma foto que eu trouxe do CPAP para o paciente ver.
pessoal vê. A gente já coloca. Tá? Então, doutora, Isso. roncar não é normal. Isso, Não não é é um normal. sintoma normal. As pessoas têm um tabu, têm uma vergonha de É. falar que roncam, né? E Sim. antigamente, eu tava lendo, até curioso, antigamente falavam que as pessoas eram saudáveis, as pessoas que roncavam. Vê se pode isso. Não existe, gente. E não tem muito parâmetro, sabe? Claro que a pessoa que tem um pouco mais o peso, né, um pouco mais obesa, ela realmente pode roncar mais. Mas eu tenho pacientes que são esportistas, jovens e que roncam e têm apneia, né? Então é muito fisiológico. Causas, Manu, do ronco? A principal causa é isso, que faz esse travamento aqui dessas vias aéreas, né? Então, a pessoa não precisa ser... Claro que a circunferência do pescoço é importante, né? Mais larga. Tem que tenha mais estruturas, assim, mas o mais importante é a passagem de ar mesmo ali naquela região. Então, por que o CPAP, quando ele é usado, ele resolve todos os níveis de apneia, né? Porque ele vai fazer uma pressão de oxigênio que vai passar pelas vias aéreas e vai liberar. Olha, a foto está na tela. Isso, esse é o CPAP, Manu. Então, imagina você dormir com isso, com seu marido, sua esposa usando um CPAP, né? Nossa, e ter que carregar para a viagem todo esse aparelho, Mas né? esse é um tratamento e dura um período, Manu, ou não? Não, tem que ser usar assim pro resto sempre. da vida, então, Isso, sempre. A não ser que a pessoa faça, a gente chama de higiene do sono, que é melhorar a qualidade de vida, dormir em horários mais contínuos, dormir umas 8 horas, quando vai dormir, observar que a gente tem que deixar bem fechada a janela para ficar bem escuro, né? Então, a gente chama de higiene do sono, mas o que é esse nome, né? É para melhorar a qualidade de vida no sono, né? Então, não tomar cafeína, não tomar bebidas alcoólicas antes de dormir, porque isso tudo relaxa e a gente acaba roncando mais, né? Você acha que pessoas obesas tendem a ter com mais frequência o Sim, ronco? exatamente. Pessoas que não praticam exercícios físicos, Também, que não têm hábitos saudáveis, que não fazem uma academia. E isso, sim, com certeza. Isso Também tudo influencia. influencia. E o que é mais importante, Marília, é que a apneia do sono, que a pessoa para de respirar, é muito grave. Então, a gente sempre escuta assim, alguém morreu à noite por parada cardiorrespiratória, Gente, né? isso existe então, mesmo. às vezes eles dão um relato que o paciente teve uma parada cardíaca, por exemplo, né? Mas não sabiam que a pessoa tinha apneia do sono, né? Então, é importante essa investigação, que se a pessoa tem apneia, há tratamento. Então, onde é que o odontólogo entra toda essa situação, né? Então, quando a apneia é leve a moderada, então existem estudos científicos que comprovam que o aparelho intraoral, que é um aparelho específico para a gente poder fazer, para o paciente especificamente, né? Então é personalizado para cada paciente, ele resolve o problema, né? Então ele cai, os índices de apneia, por exemplo, se em um período de 1 hora ele acordou 15 vezes por causa da apneia, que faltou ar, o aparelho intraoral cai por 3 a 4 eventos num período de 1 hora, né? Então às vezes ele não resolve 100% a apneia, né? Mas ele acaba diminuindo o ronco consideravelmente, porque quem tem apneia tem um ronco muito alto, né? Níveis de decibéis são estudados, então o ronco é muito mais alto em quem tem apneia, né? E essa apneia, Manu, ela dura quantos segundos, quanto tempo? Existe uma então, uma num período de quantidade? 1 hora, cada pessoa reage de uma forma. Então, até eu brinco, pra gente fazer um exercício, né? Vamos ficar num período agora, a gente tá aqui, Tá, né? Vamos fazer um exercício, então. Vamos que fazer é legal. exercício, vamos fazer. Vamos ficar sem respirar. Então, segure a respiração. Vamos lá. Até eu vou fazer. Todo mundo, vai lá, os câmeras também, todo mundo aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos a gente já tá difícil, né? Então, começa? Já começa. Então, imagina alguém que está dormindo. Então, quando a gente está dormindo, nós ficamos mais tempo em apneia. A gente quase tem pacientes que ficam quase 1 minuto. Essa pessoa está inconsciente também. Exatamente. Então, imagina, nesse período, então, às vezes até brinca que a esposa vem, eu dei uma cutucada no marido para ele acordar, porque eu achei que ele ia se afogar. Vai morrer, vai não morrer. Tá esperando, meu Deus do céu. Exatamente. Manu, então, vamos mostrar os tratamentos, então? Vamos lá. Ó, gente, então, o tratamento é feito com o aparelhinho intraoral, que eu expliquei para vocês, tá? Então, se quiser dar aqui um foco. Ele vai focar aí, vai pegar a imagem, Tá, pode falar pra gente, Manu. Aí, o aparelho, gente, ele é feito então sob a medida das arcadas do paciente e ele é colocado na parte de baixo para que o paciente faça, a gente chama isso de protrusão, tá? Mas para entender melhor e mais fácil, o paciente dorme com o queixinho mais para frente. Tá. Nessa posição aqui, ó, mais para frente, como tá o aparelho aqui também, tá? Então, dessa forma, quando eu puxo a mandíbula,
toda essa região é aberta, então a gente consegue melhorar a passagem de ar e, consequentemente, a pessoa não tem mais o ronco e a apneia, né? Se o ronco for muito forte, a apneia muito grave, até 30 eventos num período de 1 hora, ele vai cair consideravelmente. Então, quem tem um ronco mais leve, acaba cessando totalmente o ronco, porque nada mais é do que puxar a mandíbula. Então é essa correção e a passagem dentária que você vai ter que vai melhorar também a qualidade do teu sono, né? Isso mesmo, tá? Ele é bem simples de funcionar. Como é que eu sei qual que é o paciente que pode, indicação para esse aparelho, né? Pacientes que têm prótese total, a famosa dentadura superior, podem utilizar também o aparelho, tá? O que é importante é que a parte inferior, a gente tem os dentes mais certinhos, né? Que ele tenha todos os dentes inferiores para que possa fazer esse avanço da mandíbula, né? Que esse é o avanço que vai segurar o aparelho em boca. Então o paciente coloca para dormir, né? E quando acorda, tira o aparelho, vida normal. E esse tá? é o mesmo? Então esse aqui é um outro aparelho que foi muito estudado, sabe? Um canadense que estudou, é que ele começou a ver que só colocando a instalação do dispositivo intrabucal é que já melhorava o ronco, né? Então ele fez vários estudos, então esse foi mais um aparelho preconizador. Tem muitos pacientes que eu acabo não colocando mais esse, porque essa parte que a gente chama de titulação, que é onde eu mexo com o aparelho, que depois o paciente vem alguns dias no consultório, eu vou empurrando um pouquinho mais, né? Que a gente faz o aparelho com 60% de avanço de mandíbula. Depois o paciente vai lá e vai voltando às consultas, eu tento mais um pouquinho para frente, até que ele se sinta à vontade, dizer, agora tá ok, eu vou conseguir usar. E esse aqui dava muitas náuseas, então a gente acaba não usando mais esse aqui, tá? Então a gente acaba usando esse outro de avanço, que ele tem lateralidade também, e os tituladores ficam aqui nas laterais, então acabam não incomodando. Bom, excelente, Manu, bem tranquilo. Muito bom o nosso assunto aqui hoje sobre ronco e apneia do sono. Manu, super entendida, especialista nesse assunto. Obrigada. Doutora Emanuele Piscinin, tá acertei o nome, né? Isso. Eu sempre pergunto para não ter erro. Claro, a gente costuma falar sempre Manu, não fala o nome inteiro das amigas. Doutora Emanuele Piscinin. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, né? Eu espero que você tenha sanado aí as dúvidas da dona de casa, que acaba passando esse probleminha aí com o marido, com o companheiro. Gente, viu como tem? Como você resolver esse probleminha? Só procurar a doutora Emanuele.